mais humanos. Para se conviver bem com os outros, condição essencial da nossa felicidade, é preciso reconhecer a vulnerabilidade típica da nossa humanidade, tolerar as imperfeições alheias, perdoar a inconsistência de cada um, desenvolver o espírito de fraternidade, remédios que Jesus prescreveu em seu Evangelho e que representam medidas preventivas contra nossos acessos de egocentrismo. A humildade acende a luz da vitória. O orgulho é franca derrota. Para lidarmos bem com as pessoas, sejamos mais humanos. Aqui, o trechinho do livro Contém Vida, capítulo 3, de José Carlos de Luca, e o título, obviamente, como a gente trouxe logo de cara, Mais Humanos. Um olhar aí de Luca para algo que é muito óbvio, que a gente sempre escuta, mas nem sempre a gente dá tanta importância e nem sempre a gente tem um olhar muito humilde para isso, de perceber que todas as pessoas têm as suas falhas, têm os seus erros. Isso é muito óbvio, muito claro. Mas justamente também vindo hoje gravar aqui o podcast, eu estava ouvindo o da Monja Coen, que eu sempre falo dela, e ela dizia também algo semelhante a isso, né? Que as pessoas têm as suas próprias características, têm o seu próprio jeito, mas em determinado momento parece que a gente perde desse olhar e começa a nivelar todos os outros com base naquilo que somos. E aí, se a pessoa faz algo diferente de mim, ela já é considerada errada ou estranha. E ela fala muito disso, né? De que quantas vezes a gente já ouviu alguém falar assim, né? Vem cochichar, vem falar assim, aquela pessoa é estranha, né? Nossa, aquele outro ali tem um comportamento um pouco estranho. E no final de contas, todos nós somos um pouco estranhos. Todos nós temos manias estranhas. Todos nós temos jeitos muito específicos de fazer as coisas, né? Todos nós temos medos, todos nós temos sonhos. Até nos sonhos, temos sonhos diferentes e muito distintos entre si. E aí ela me fez provocar sobre isso, né? Todo mundo tem esse olhar, às vezes, para o outro, de que ele é estranho. Olha, se tem um grupo de 3 pessoas, a pessoa A fala para a pessoa B que a C é estranha. A pessoa B fala para C que a A é estranha. E a pessoa C fala para a pessoa A que o B é estranho. Então a gente está sempre meio que nesse círculo, né? Nesse ciclo vicioso, né? De achar que o outro ali tem algo diferente, que ele é algo estranho, e realmente somos diferentes, e que bom que somos assim. Mas vamos pegar algo então que não seja tão óbvio, mas para a gente olhar com um pouco mais de humanidade, que é como De Luca traz aqui. Olhe para a pessoa que você tem alguma dificuldade no seu trabalho, na sua casa, o seu parceiro, o seu companheiro, que às vezes você pode ter aí saído brigado, você pode ter aí torcido o nariz, saiu de casa meio estranho, ou para aquela pessoa que também está no trânsito, né, que a gente sempre fala, que a gente sabe que vocês também acompanham muito indo para o trabalho, ou, né, no seu trabalho mesmo, quando você está ali no seu dia a dia. Essa pessoa, ela tem as suas próprias características, e a doutrina nos mostra que essas características diferentes acabam sendo refletidas por conta de histórias de vida e trajetórias diferentes entre si. Alguns com um pouco ou mais ou menos de vivência, né? Alguns com algumas experiências que a gente já passou ou que a gente não passou ainda. Então, realmente somos diferentes, e que bom que somos assim, porque se fôssemos todos iguais, a vida não teria graça nenhuma e a gente não aprenderia. Porque se fôssemos iguais, o que a gente vai ter para agregar ao outro? Eu vou te contar uma vivência e você fala, já passei por isso, eu sei exatamente isso. Então que bom que a gente passa por isso, mas a gente tem que saber lidar com isso. 90% da nossa vida, daquilo que a gente tem capacidade da nossa vida, é quando não é pelos problemas que acontecem na nossa vida, mas como a gente reage a eles. Então vamos levar para as pessoas, não é como as pessoas são estranhas, não é como as pessoas são, mas como a gente reage a elas, né? É muito mais sobre esse olhar de como que eu faço, como eu trato, como eu olho o outro. E é isso que a gente muitas vezes precisa de uma ajuda, um alerta, um puxão de orelha. E aí vem De Luca, para se conviver bem com os outros, condição essencial da nossa felicidade,
é preciso reconhecer a vulnerabilidade típica da nossa humanidade, tolerar as imperfeições alheias, perdoar a inconsistência de cada um, desenvolver o espírito de fraternidade, remédios que Jesus prescreveu em seu Evangelho e que representam medidas preventivas contra nossos acessos de egocentrismo. Quantas pessoas que a gente conhece na nossa vida, que são, que eu vou pegar pela palavra que ele traz aqui, ó, vulnerabilidade, não, imperfeições, que são consistentes, né? Ou seja, que sempre mantém aquele mesmo critério, que não muda de ideia, que, né, não se coloca em nenhum momento em contradição. E a gente tinha a música do Raul Seixas que eu sempre gosto muito, né? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que bom que a gente muitas vezes também muda de opinião, que a gente se contradiz, que a gente pensa diferente. É sinal de evolução, é sinal de um outro olhar. Se a gente estiver bitolado com o nosso pensar, a gente vai estar muito mais próximo do fanatismo do que do aprendizado. Quando a gente pensa diferente, a gente está muito mais próximo de aprender do que falei o contrário, né? Quando a gente muda de opinião, tá certo. Quando a gente muda de opinião, a gente está muito mais próximo do aprendizado do que de um fanatismo, né? Então, que bom que a gente tem esse hábito de mudar, de pensar diferente. E o orgulho é a franca derrota, né? Então, você ter aquele seu orgulho, você não muda de opinião, você vai sempre pensar igual. É fato, é uma pura derrota. Para lidar bem com as pessoas, sejamos mais humanos. E como esse trechinho aqui é curto, e eu tenho notado, né, que o livrinho aqui do Deluca Contém Vida, ele tem trechos ainda mais curtos do que o Sempre Melhor que a gente trazia, vou trazer um segundo livro, vou trazer um segundo capítulo, que seria Harmonia Interior, é o capítulo 4. Então ele vem assim, ó. A doença é a perda da nossa harmonia interior. A maior parte das enfermidades tem origem nas emoções desvairadas, nos pensamentos tóxicos, no vitimismo, na culpa não liberada, nos ressentimentos que insistimos em cultivar. A doença começa por dentro e deságua no corpo. Olha essa frase. A doença começa por dentro e deságua no corpo. Para curar a doença é necessário não apenas remédios, dietas e cirurgias, mas, sobretudo, curar o doente, restabelecendo-se a harmonia perdida. Busque o seu equilíbrio interno e o corpo vai lhe agradecer. Já trouxemos algumas vezes sobre essa questão da nossa saúde, né? A saúde do corpo. Só que ela é basicamente aquilo que se reflete de uma origem interior. Então, aquilo que repercute na matéria vem de uma origem espiritual. Então, quando a gente está doente no corpo, é porque internamente saiu daqui algo errado, né? A doença ela começa por dentro e deságua no corpo. Então, é na nascente que a gente tem que buscar, que a gente tem que tratar. Vai adiantar a gente tomar remédio? Vai adiantar, como assim? Estou querendo cortar alguns sintomas. Mas a origem é de fato espiritual. Então, a gente começa tomando os remédios, mas também a gente vai, às vezes, quando está nesse período doente, ficando um pouco mais equilibrado, a gente vai pensando melhor no que a gente tem feito, a gente vai cuidando um pouco mais da gente. E isso, naturalmente, vai nos harmonizando o nosso pensar, vai nos equilibrando. E a gente acha que é somente o remédio que está nos ajudando, que está nos apoiando, né? Sempre um conjunto, eles sempre andam ali em conjunto quando a gente fala da saúde espiritual e da saúde física, da matéria. Então, para curar a doença é necessário não apenas os remédios, né? Mas as dietas e cirurgias, mas sempre curar o doente, estabelecendo a sua harmonia perdida. Busque o seu equilíbrio interno e o corpo vai lhe agradecer. E a gente também precisa cuidar melhor do nosso corpo. A gente vai trazer em breve, como um dos próximos episódios, para falar justamente sobre esse cuidado com o nosso corpo. Cuidado com a nossa veste. Ele que é o nosso templo, que a gente recebe como um presente, como um veículo para a gente viver essa vida toda. Se você ganha um carro, né, e você tem a sua vida inteira para ficar com esse carro, você vai deixar desleixado, vai deixar ele largado, sujo, perdido, batido, sem cuidar dele? Não. Então, da mesma forma, o nosso corpo segue exatamente igual. A gente não precisa ficar trocando de corpo, a gente só precisa cuidar dele. A essência está aqui dentro, né? Tá dentro é o motorista do carro, que é a nossa alma,
mas ainda assim o veículo ele é tão importante quanto. Para que esse motorista chegue a caminhos cada vez mais distantes, né? É preciso que seja cuidado também desse veículo para que ele esteja bem, né? E também a gente sabe o quanto que, de acordo com a forma como lidamos com a nossa saúde física, nos é permitido mais ou menos tempo, né, na nossa existência. Então, faz todo sentido que a gente cuide do nosso corpo, e aí vem De Luca com 2 ótimos textos para falar de humanidade, para falar de harmonia interior. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.